Operações com vetores conhecidas as suas coordenadas. Adição de vetores usando coordenadas. Antes de adicionar vetores usando as suas coordenadas, eu vou começar por adicionar os vetores U e V do plano através da regra do triângulo. Reparem, adicionando o vetor U e V, obtemos o vetor soma, portanto, vetor U mais V, que tem de coordenadas 1, 4. Reparem o que é que vamos ver agora, verificar que se adicionarmos as coordenadas do vetor U com as coordenadas do vetor V, vamos precisamente obter as coordenadas do vetor soma. Portanto, o vetor U tem como coordenadas menos 1, 2, e o vetor V tem de coordenadas 2, 2. Menos 1 mais 2 é igual a 1, 2 mais 2 é igual a 4. Portanto, dadas as coordenadas dos vetores U e V do plano ou do espaço, as coordenadas do vetor U mais V são iguais à soma das coordenadas correspondentes dos vetores U e V. Podem também determinar as coordenadas do vetor U mais V pela adição das componentes correspondentes de cada um dos vetores. Reparem, escrevi o vetor U como a soma de dois vetores e o vetor V como a soma de dois vetores. Então, o vetor U mais V vai ser igual a I, porque 2 vezes I menos I dá I, e 2J mais 2J dá 4J. Portanto, como podem verificar, as coordenadas do vetor soma são 1 e 4. Ora, no referencial do plano, quaisquer que sejam os vetores U e V pertencentes ao conjunto dos vetores do plano, o vetor U mais o vetor V é igual a U1 mais V1, U2 mais V2. No referencial do espaço, quaisquer que sejam os vetores U e V pertencentes ao conjunto dos vetores do espaço, o vetor U mais o vetor V tem como coordenadas o U1 mais V1, o 2 mais V2 e o 3 mais V3. Multiplicação de um número real por um vetor usando coordenadas. Portanto, temos na figura o vetor U, e reparem que as coordenadas do vetor U são 1, 1 e 2. Vou multiplicar agora o vetor U por 2, vamos obter o vetor 2U. Portanto, este vetor aqui, que tem coordenadas 2, 2, 4. Reparem que eu obtenho as coordenadas do vetor 2U fazendo o quê? Multiplicando por 2 as coordenadas do vetor U. Portanto, reparem, o vetor U tem como coordenadas 1, 1, 1, 2. Se eu multiplicar por 2 estas coordenadas, vou obter 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Vou obter as coordenadas do vetor 2U. Portanto, dado um número real k e um vetor U do plano ou do espaço, definido pelas suas coordenadas, as coordenadas do vetor KU obtêm-se multiplicando por k as coordenadas do vetor U. Ok? Ora, já vimos que dois vetores são colineares se existe um único k pertencente a R, tal que o vetor V é igual a KU. Portanto, obviamente que se o k for igual a 0, o vetor V é igual ao vetor nulo. Vamos recordar algumas situações através da figura. Portanto, eu posso escrever que o vetor C é igual a 2 vezes o vetor B, como também posso escrever que o vetor C é igual a menos 2A. Reparem menos, porque os sentidos são diferentes. Logo, os vetores A, B e C são vetores colineares. Significa que estes vetores pertencem à mesma reta ou pertencem a retas paralelas. Podemos também escrever que o vetor D é igual a menos 2 vezes o vetor E, ou o vetor E é igual a 1 meio, a menos 1 meio do vetor D. Logo, os vetores D e E são também vetores colineares. Reparem que, se os vetores U e V forem definidos pelas suas coordenadas, dizemos exatamente o mesmo, só que em vez de escrevermos o vetor V e o vetor U, podemos escrever as respectivas coordenadas e obtemos esta igualdade, que é equivalente a esta. Também podemos verificar se dois vetores são colineares se as suas coordenadas forem diretamente proporcionais, isto é, se V1 sobre V2
for igual a V2 sobre U2. E aqui tem um resumo de tudo que eu acabei de dizer, só me chamar a atenção. Como podem observar, isto aqui trata-se de uma proporção, que é equivalente a esta igualdade. Reparem que no sétimo ano deram a propriedade fundamental das proporções, isto é, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou se quiserem, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Exercício. Verifica se os seguintes vetores são colineares. Ok, então basta fazer o quê? 2 sobre menos 14 tem que ser igual a 6 sobre menos 42. Ou então, a menos 14 sobre 2 tem que ser igual a menos 42 sobre 6. Como a igualdade é verdadeira, concluímos que os vetores U e V são colineares, portanto, são vetores com a mesma direção. Reparem que, se eu multiplicar por menos 7 as coordenadas do vetor U, vamos obter as coordenadas do vetor V. Verifica se os seguintes vetores são colineares. Vou utilizar outro processo, podia utilizar o mesmo de há bocado. Portanto, vou escrever que se eles forem colineares, então o vetor B tem que ser igual a k vezes o vetor A. Ou se quiserem, se eles forem colineares, então o vetor A tem que ser igual a k vezes o vetor B. Portanto, substituindo os vetores A e B pelas respectivas coordenadas, obtemos esta igualdade que é equivalente à primeira. E agora, resolvendo efetuando os cálculos, peço desculpa, reparem que vou utilizar aqui a igualdade de vetores, portanto, menos 3 tem que ser igual a 3 quartos de k, 2 tem que ser igual a menos 1 meio de k e 12 tem que ser igual a 3k. Vamos formar um sistema de equações. Resolvendo o sistema de equações, verificamos que este sistema é impossível, uma vez que o k não pode tomar valores distintos. Ora, como o sistema é impossível, concluímos que os vetores A e B não são vetores colineares. Se quiserem, não existe um único k pertencente a R, tal que o vetor A seja igual a k vezes o vetor B. Exercício 2. Seja o vetor U de coordenadas 4 menos 3, determina as coordenadas de um vetor V colinear com U de norma 15. Portanto, podemos escrever que o vetor V é igual a k vezes o vetor U. Substituindo o vetor U pelas respectivas coordenadas, obtemos esta igualdade equivalente à primeira. Ora, e esta igualdade é equivalente a esta. Reparem, 4 vezes k vezes 4 é igual a 4k e menos 3 vezes k. Portanto, por outro lado, nós sabemos que o vetor V, ou seja, o comprimento do vetor V tem que ser 15, porque aqui diz que o vetor V tem norma 15. Então, podemos escrever que a norma do vetor V é igual a 15. Pela definição da norma de um vetor, escrevemos esta equação, que é equivalente a esta. Elevando ambos os membros ao quadrado, uma vez que nunca são negativos, obtemos esta equação. E agora resta resolver a equação para tirar o valor de k. Portanto, k pode ser igual a 3 ou k igual a menos 3. Então, quando quero as coordenadas do vetor V, basta ir a esta expressão e substituir o k por 3, e se quiserem, substituir o k por menos 3. Portanto, verifica-se que o vetor V pode ter de coordenadas 12 menos 9, se o k for igual a 3. Ou as coordenadas do vetor V podem ser menos 12, 9, se o k for igual a menos 3. Qualquer uma destas respostas estaria certa. Ponto médio de um segmento de reta no plano e no espaço. Portanto, o ponto médio de um segmento de reta divide o segmento de reta em duas partes iguais. Por isso, podemos dizer que o comprimento do segmento de reta AM é igual ao comprimento do segmento de reta MB, ou se quiserem, o vetor AM é igual ao vetor MB. Portanto,
Por outro lado, também podemos escrever que o ponto M é igual ao ponto A mais o vetor AM. Ou também podemos escrever que o ponto M é igual ao ponto A mais 1/2 do vetor AB. Logo, para se obter o ponto médio de um segmento de reta no plano ou no espaço, adiciona-se ao ponto de origem do segmento de reta, neste caso ao ponto A, o vetor 1/2 de AD, ou seja, o M é igual a A mais 1/2 de AD. Recordo que a adição de um ponto com um vetor é outro ponto, como já vimos num outro vídeo. Podem também pensar de outra forma, reparem, o vetor AM é igual a 1/2 do vetor AD. Por outro lado, já sabemos que o vetor AD é igual à diferença entre o ponto M menos o ponto A. Portanto, em vez de escrever AM, o vetor AM, posso escrever M menos A. Resolvendo a equação em ordem AM, chegamos exatamente à mesma conclusão. Coordenadas do ponto médio no plano e no espaço. Portanto, vamos agora ver quais são as coordenadas do ponto médio no plano. No espaço, o processo é análogo a este que eu vou fazer agora. Portanto, sendo A e B dois pontos quaisquer do plano, vou começar por determinar as coordenadas do vetor AD através da diferença do ponto B menos o ponto A. Portanto, as coordenadas do vetor AD são estas aqui. E agora basta substituir o ponto A pelas respectivas coordenadas e o vetor AD pelas respectivas coordenadas e efetuar os cálculos. Portanto, as coordenadas do ponto médio no plano são estas. No espaço são estas. Exercício. Determina as coordenadas do ponto médio M do segmento reta OP, sendo O o ponto de coordenadas menos 3, 2, 5 e P o ponto de coordenadas 4, menos 3, menos 2. Portanto, é extremamente simples este exercício, basta substituir, portanto, concretizar cada uma das variáveis. Reparem, vão fazer o quê? Menos 3 mais 4 sobre 2, depois 2 mais menos 3 sobre 2, só que 2 mais menos 3 é 2 menos 3. E depois 5 mais menos 2 sobre 2, portanto 5 menos 2 sobre 2. Efetuando os cálculos, obtém as coordenadas do ponto médio do segmento de reta OP.